Falo da área de proteção ambiental do Ribeirão Araras, hoje denominada APA Valdenício Barbalho. Ela já completou 15 anos de existência. Mas eu digo aos senhores que, apesar desta idade, este ainda é um território sem lei, dominado ainda por aqueles que usam os mesmos mecanismos do coronelismo e que protegem os seus territórios contra os malfeitores, compreendidos por eles como poder público e a própria população, que seria, logicamente, a beneficiária maior destes recursos hídricos. A APA foi criada para proteger a água, e a água protege-nos em relação à vida. Portanto, quem resiste ao monitoramento, ao controle, aos cuidados que devemos ter em relação a todo este manancial, acaba se opondo ao interesse público, expressamente anunciado na legislação, que não tem. Agora, eu quero tratar de forma objetiva do modus operandi deste grupo. Como agem? Que milagre eles fazem para conseguir fazer com que uma lei regularmente instituída, que tenta proteger recursos tão importantes para toda a comunidade, como é que eles conseguem fazer com que esta lei não produza os seus efeitos? Como é que eles conseguem anular a APA? Como é que eles conseguem interferir no conselho da APA? Como é que eles conseguem ter força para interceptar a ação da prefeitura, que é a gestora maior da APA? São perguntas que ficam no ar e para as quais eu tenho algumas respostas. A primeira é que eles dominam o conselho. Desde o nascimento da APA, eles se opuseram à existência dela. Mas com poucos argumentos foram sendo vencidos. Resistiam e eram vencidos, resistiam e eram vencidos. Até que num dado momento não conseguiram mais evitar o seu nascimento. Nasceu a APA. Muitos têm conhecimento destes fatos. Dentre eles o Ministério Público, que foi chamado para que as audiências públicas pudessem ter continuidade. Tamanha a resistência e as objeções que eles apresentavam nestas sessões. Mas, enfim, foram vencidos. E a APA nasceu. Mas com a APA nasceu também um outro caminho de resistência, que era a participação deles no Conselho Gestor. Se não podemos evitar que a APA existe, nós podemos evitar que ela, de fato, opere algum efeito naquela circunscrição onde estão as nossas propriedades, os nossos interesses. Nós integraremos o Conselho e lá no Conselho faremos tudo e qualquer coisa para evitar que esta APA, de fato, venha a mudar a nossa realidade. Então é assim que eles têm agido. É assim que eles têm conseguido lograr êxito. E uma APA de mais de 15 anos, de fato, não tem conseguido apresentar os resultados
para os quais ela foi criada, foi instituída. Existe um plano de manejo, ele é maravilhoso. São muitas páginas que estabelecem atividades dentro de um cronograma, inclusive cronológico, onde as atividades deveriam ser implementadas para que todos conseguíssemos alcançar aqueles fins, que é de proteção da água, que é de proteção deste grande interesse público. Mas, volta e meia, convocam a presença, o plano de manejo, para dizer, ele precisa ser reformado. Eu diria, meus senhores, ele é maravilhoso. Ele não precisa ser reformado. Excepcionalmente algum detalhe. Ele precisa ser aplicado. É preciso que o Conselho assuma as responsabilidades para as quais foi instituído e aplique o plano de manejo. Crie mecanismos. De minha parte, acho até interessante que volta e meia convoquem para uma reforma. Mas eu só teria um reparo. O que precisamos reformar é a nossa consciência. O que precisamos modificar é a nossa postura, é o nosso compromisso. É compreender que, enquanto conselheiros, temos um dever de proteger o meio ambiente, de cuidar da água. Por óbvio, produtores não haverão de ser esquecidos. Quando a lei institui a APA, ela não institui a revelia de qualquer outro interesse que esteja dentro da APA. Os produtores precisam ser protegidos, no sentido de minimizar-lhes consequências que eventualmente lhe imponham algum prejuízo. É verdade, precisamos tratar disso. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos assumir com responsabilidade as incumbências que a lei nos impõe. Enquanto agentes públicos, temos um compromisso com a sociedade, um compromisso com a norma, um compromisso com a legalidade. Precisamos nos afastar destes modos e destas maneiras sorrateiras de defender os próprios interesses através de subterfúgios, através de mecanismos inconfessáveis, que é o que fazem, através de ingerências políticas, através da ilusão que vendemos aos produtores, muitas vezes nos apresentando como seus defensores. Ora, sabemos que este grupo tem interesses muito mais ousados e muito menos publicáveis que a defesa dos pobres e inocentes produtores. É preciso que estes produtores acordem. Hoje nós temos, avançando na área de proteção ambiental Valdenício Barbalho, o interesse imóvel. Acordem, meus queridos. Vocês estão sendo usados para legitimar a ação daqueles que de forma irregular já estão instalados na APA. Será que não percebem? A FATESE, por exemplo, ela tem parte do projeto embargado, tem um pedido de licença prévia, ela está instalada de forma irregular. Eu não sei como o Ministério Público está apreciando esta situação, mas por certo haverá de se manifestar. Ela não pode exercer ao arrepio da lei a atividade que lá exerce. A lei impede o exercício desta atividade, a não ser que façam, mas é preciso que se faça, e eles estão tomando providência
para fazer? Mudar a lei para legalizar o que já estabeleceram como prática. Primeiro eles se instalam e depois, havendo chorumelas, a gente muda a lei e legaliza a nossa situação. É tudo que o direito abomina. É o que estão fazendo. Vejam como é interessante. Quem dita a pauta da APA é a pressão imobiliária. A gente ri para não chorar. Porque quem é que está definindo a importância do restabelecimento do Conselho, que sumiu? O Conselho Gestor, órgão supremo da APA. É ele quem proíbe, é ele quem legisla, é ele quem estabelece, é ele quem impede, é ele quem cobra, é ele quem disciplina. É o órgão máximo da APA. É um órgão coletivo composto de maneira extremamente democrática, mas que não tem agido com lisura. Não tem agido. Por quê? Porque dentro do Conselho estão estes, que estão tendo a capacidade de manipulá-lo, a ponto do Conselho não existir mais, para atender aquela primeira demanda. Ou seja, se não podemos obstar a APA, nós haveremos de torná-la ineficaz. E conseguiram participando do Conselho. Por lá estive 2 legislaturas. E era eu a razão anunciada por eles de impedimento para que a APA tivesse algum progresso. Eu saí, já fazem 8 anos, e o Conselho acabou. Pelo menos para alívio de minha alma, eu não era obstáculo de nada. Mas enfim, vamos à frente. É um conselho extremamente bacana, democrático a sua instituição. É um conselho composto por iniciativa privada e por órgãos públicos que têm atividades afins. IAPAR, EMATER, IAP, SUDERSA. Olha que maravilha de legislação. De fato, composto também pelos produtores, por entidades não públicas que têm a sua maneira de ver uma área de preservação ambiental. Veja como um conselho multidisciplinar que traz uma multiplicidade de visões acerca de algo que tem por obrigação legal proteger a água, mas que não pode desprezar os seus produtores, não pode desprezar ou menosprezar o seu ambiente, a sua fauna. Veja como este conselho tinha que apresentar milagrosos resultados. E o conselho não consegue agir, porque o conselho é o câncer da APA. O conselho está contaminado. O conselho está dominado. E agora, com o avanço imobiliário, nós começamos a correr o risco de ter atividades que nem legalizadas estão na APA, mas que já têm a indicação de conselheiros. Haverão de, na APA, por óbvio, serem os juízes das próprias causas. Veja, gente, meus amigos, veja o quanto vocês estão sendo usados. Me refiro aqui aos meus pares produtores rurais, capitaneados por um colega também produtor, chamado Demerval Silvestre, que é, na verdade, a linha de frente deste grupo, que de longa data produz todos estes. Eu quero inclusive parabenizá-lo, porque vocês têm sido eficientes. Logicamente que num projeto muito triste, num projeto desumano,
num projeto de injustiças, de irresponsabilidades públicas, de descomprometimento com a lei que determina que o Conselho tenha um papel de proteção. Mas, de qualquer forma, vocês têm sido eficientes, porque têm atingido o objetivo para o qual se propuseram. Eu só lamento pelos meus outros pares, também produtores rurais, que estão se deixando levar pela conversa fiada de vocês. Acordem, meus amigos. Eles têm grandes interesses, e os interesses já estão aí. Empreendimentos imobiliários que começam a avançar na APA, prejudicando de maneira absolutamente indiscutível uma legislação que está vigindo e que proíbe a presença deles lá. Se não prejudica outras coisas, e poderemos questionar todos estes aspectos, ao menos bota em xeque uma norma, porque diz: você para nós não vale. Botem a mão na consciência e percebam o quanto vocês estão sendo maléficos para a sociedade. Faço deste vídeo um vídeo denúncia. E com ele irei ao Ministério Público, irei ao IAP, vou à Emater, enfim, irei à imprensa para denunciar esta atitude que eles haverão de perceber. Por quê? Porque são testemunhas ocular da inoperância da APA e dos seus pequenos e pobres resultados. Espero que a gente acorde para um dia melhor. Para finalizar, quero concluir dizendo: um novo conselho está para ser empossado. O conselho é o problema maior. Mas, ironicamente, o conselho haverá e poderá ser a solução para os problemas da APA. Porque o conselho é quem pode tudo. Como penso ficou claro ao longo de minhas manifestações. Só que tem um detalhe: a metade do conselho, que é constituída por entidades não governamentais, nasce ou nasceu outrora, espero que tenha perdido um pouco este vínculo, nasceu dentro do Sindicato Patronal de Paranavaí. Portanto, eles têm um vínculo visceral, umbilical, com Demerval Silvestre, que é quem articula todas estas situações dentro do sindicato. Então, metade do conselho vai para as reuniões, para as sessões do conselho, já com um voto praticamente decidido. É essa experiência que testemunho aqui. A outra metade, que vem das entidades com vínculo público, elas chegam dispersas, sem um diálogo prévio sobre as coisas, por conta também de uma má gestão da prefeitura, que é a gestora maior dos gestores, e muitas vezes nem a pauta é publicada com antecedência, e eles vêm então extremamente desarticulados, sem uma reflexão prévia. E ali então eles se fazem presa fácil. E o conselho então acaba de cavar nesta altura e neste quadro a própria sepultura. Nada conseguem fazer. Porque aqueles que têm maioria, nada querem que seja feito.
É essa armadilha. É disso que precisamos nos livrar. E, portanto, invoco a participação saneadora. Primeiro, até porque tem uma responsabilidade legal de ser a gestora do Conselho da Prefeitura, que há de ter autenticidade, autonomia, liberdade, coerência, sensibilidade para perceber esse bullying que existe dentro do Conselho. Esta violência, a liberdade dos conselheiros, a autonomia destes, no exercício pleno das suas convicções. E por segundo, ao Ministério Público, que monitore isso de perto, até que este Conselho consiga adquirir alguma autenticidade, alguma autonomia, alguma coragem para avançar a despeito de tantas armadilhas. Só assim conseguiremos atingir a tão necessária condição, que é a preservação da água, da saúde pública e, por fim, do interesse público, que deve ser muito maior do que o nosso particular. Muito obrigado.